Estamos diante do Senhor mais uma vez para darmos continuidade às lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 8, com data do dia 24 de maio de 2020. O tema desta lição é Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 2, verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E a verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nós vimos na lição passada que de dois povos, Deus agora fez um povo só, tanto de judeus quanto de gentios, que formam o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e que foram reconciliados, tanto judeus quanto gentios, a Cristo, a Deus, através do sacrifício de Cristo, e nós temos agora acesso diante do Pai em um só Espírito. Então, de dois povos, Deus formou um povo, e nessa lição nós vamos ver quais são os fundamentos desse povo, aonde está a base da sua fé e da sua confiança, o seu alicerce. Então nós temos como objetivo geral ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Isso é que a nossa lição vai procurar esclarecer para nós e para todos os ouvintes através desse conteúdo. Nossa introdução, e temos também, antes de entrarmos na introdução, a nossa leitura em classe, para citar aqueles que gostam de ler, para introduzir e fortalecer essa lição, em Efésios capítulo 2, dos versos 20 ao 22, e também o texto de Mateus, dos versículos 24 a 27, do capítulo 7. Então são duas leituras que fortalecem, essa lição, e nos vão guiar, orientar para compreendermos qual é o nosso fundamento. Então, na introdução, aqui o comentarista apresenta tópicos que já foram vistos na aula passada, que nós já estudamos, então vou fazer uma leitura. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Está em Efésios 2, 13 e 19. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, em Efésios 2 e 20. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, no versículo 22. E nessa lição, então, vai ser estudado cada um desses aspectos que foram citados aqui. Então, a primeira parte da nossa lição, que está subdividida em 4 subtópicos, que tem como tópico principal um edifício espiritual, o santuário judeu. Também vamos fazer uma leitura, que também envolve a lição passada, mas diz o comentarista: o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus, ou seja, na lição passada foi visto sobre esse exclusivismo, e os judeus se consideravam maiores, melhores, dignos de poder entrar no templo, de receberem as bênçãos do Senhor, serem aqueles privilegiados pelo Senhor, mas após a derrubada, então, dessa divisão entre judeus e gentios pela reconciliação em Cristo, todos acabaram tendo acesso, então, diante de Deus, diante do Pai. Mas havia em Jerusalém esse exclusivismo por parte do povo judeu. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Também isso acontecia. Vejo que essas divisões e separações que aconteciam lá no templo, onde que os gentios não podiam adentrar, só os judeus, sacerdotes, sumo sacerdote, isso também criava uma certa aversão entre eles, uma dificuldade de relacionamento entre esses dois povos. Mas, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, todas aquelas leis sacrificiais não foram mais necessárias porque Cristo as cumpriu, como nós vimos também
na aula passada. E aí ele desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. E aqui nós poderíamos ler o verso 18 a 19 da leitura, que envolve a lição passada também, onde ele diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então nós gentios estávamos afastados, distantes do Pai, não tínhamos acesso a Ele, mas agora nós não somos mais estrangeiros, peregrinos, somos também cidadãos dos céus e formamos a família de Deus junto com os judeus. Gentios e judeus formam hoje a família de Deus. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então vamos ver agora, nesse segundo subtópico, falando sobre o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Ou seja, nós vamos entender no decorrer dessa lição, e aqui também, quando Estevão, lá em Atos, faz sua defesa, no capítulo 7 e 48, ele anuncia que o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos no nosso tempo, nesse tempo da graça. O que ele quer habitar é nos corações através do seu Espírito Santo. Então, o ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Ou seja, Deus, na sua onipresença, ele é infinito, não é possível, que algo possa detê-lo ou que possamos, acomodar Deus em um ambiente de forma que ali ele esteja por completo, somente naquele lugar, como que se fôssemos um de nós, quando entramos na residência, num templo ou num ambiente. Não é possível conter Deus, porque Deus é grandíssimo, ele enche os céus, enche a terra. Então, Salomão já entendeu isso. E também reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita, então, em templos feitos por mãos de homens, que está ali em Atos 7:48. Então, aonde que ele habita hoje? Hoje ele habita nos crentes, tanto judeus quanto gentios, que foram reconciliados pela cruz de Cristo. Então, é ali que o Espírito Santo vai fazer morada. Então, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, aonde ele habita. E isso está em 1 Coríntios, capítulo 13, 16, onde ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós, hoje, Deus, através do Espírito Santo, quer habitar em nós, no nosso ser, no nosso coração. E aí ele transforma cada ser vivo quando a palavra de Deus chega até ele, e essa regeneração, transformação acontece, é gerada uma nova vida. Então essas pessoas, nós, os crentes, tanto judeus quanto gentios, nos tornamos pedras vivas em um edifício espiritual. Então veja que ali em Efésios 2, capítulo 1, diz a palavra que ele vos deu vida, ele nos deu vida, ele iniciou esse processo, esse novo nascimento, que sem o qual nós não podemos adentrar no reino de Deus, dos céus. É o que ele conversou com Nicodemos ali no Evangelho de João, capítulo 3. Então nós nos tornamos pedras vivas, porque o Espírito Santo, que é vida, habita então em nós. Graças a Deus. Terceiro subtópico, pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, uma pedra de esquina, a pedra mais importante, ele diz aqui, a pedra que era a principal pedra sobre a qual toda a construção seria edificada, porque ela é a base, o fundamento dessa construção, dessa obra. Então é o alicerce é para firmar toda a construção que vem sobre aquela pedra. Todo o peso, toda a estrutura que ali é edificada, todo esse edifício, a pedra angular de esquina
é a mais importante porque ela une toda essa estrutura. Ela se interliga com as demais pedras e todas elas se firmam porque ela é a principal, ela é a mais forte, ela é, em sentido de poder, a mais poderosa, podemos dizer ali, né? Sustentando toda essa construção. Então é isso que essa pedra faz. Ela firma, ela une todas as demais pedras que ali estão interligadas entre si. E aí nós entramos para o quarto subtópico, quando fala mais sobre Cristo, que é a pedra principal. E isso nós temos que ir um pouquinho mais atrás da carta aos Efésios, lá em Mateus, quando Pedro com Jesus tem uma conversa entre os dois, e ali, após Pedro ter reconhecido que Jesus Cristo era o Filho de Deus, então, no verso 16 do capítulo 16, diz a palavra assim que, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aí no verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui está a pedra principal. A pedra principal não é Pedro, porque Pedro significa pedra, pequena, pedregulho, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre Jesus Cristo, é que a igreja do Senhor iria então ser edificada e está sendo edificada. Então, a nossa pregação, o nosso ensino, ele precisa ser cristocêntrico, porque Cristo é essa pedra angular que suporta toda a igreja, o corpo de Cristo, todas as pedras vivas que são sobrepostas a ele. Então Jesus falou para Pedro isso, e o próprio Pedro é que responde para nós se de fato é Cristo a pedra. E isso está lá em 1 Pedro, no capítulo 2. Vamos encontrar aqui. 1 Pedro, capítulo 2, os versos 4 e 6, diz assim, ó: Chegando para ele, isso são palavras de Pedro, chegando para ele, Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, o próprio Pedro responde dizendo que Jesus Cristo é essa pedra que vive, é a pedra principal, é a pedra de esquina, e sobre esta pedra é que a sua igreja seria edificada e as portas do inferno então não prevaleceriam sobre ela. Também em 1 Coríntios, no capítulo 3 e o verso 11, vamos voltar aqui a 1 Coríntios, capítulo 3 e verso 11, a palavra de Deus nos diz assim, ó: Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então a pedra não é Pedro, a pedra de esquina, angular, principal e que sustenta todo o corpo, a igreja de Cristo, é Jesus Cristo. Não há como por outro fundamento, a não ser aquele que já está posto, Cristo Jesus, né? Nosso Senhor e nosso Salvador. Muito bem, então Cristo, a pedra principal. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus.
Então aqui nós temos uma leitura em classe que foi citada antes, em Mateus capítulo 7, 24 a 27, aonde diz que aquele que edifica a sua casa sobre essa rocha que é Jesus Cristo, pode descer a chuva, podem correr os rios, assoprarem os ventos, combaterem contra ela, e ela não cai, porque ela está edificada sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. Então, às vezes, vem tempestades, chuvas, vem problemas e dificuldades e enfermidades sobre nós, mas nós estamos fundamentados em Cristo Jesus. Podemos até, às vezes, sofrer, perecer, definhar, no nosso corpo, a nossa alma pode até se abater eventualmente, mas nós temos uma base que, se nós lançarmos toda a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa fé sobre esta rocha, nós não vamos ser retirados dessa edificação, nós não vamos sair do corpo de Cristo, nós vamos estar ali firmados e alicerçados, vencendo as nossas lutas e dificuldades por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Ele é a rocha. Vamos edificar a nossa caminhada de fé espiritualmente falando sobre esta rocha, a base da igreja. Muito bem, entramos então agora para a segunda parte da nossa lição, que tem 3 subtópicos e tem como tema essa parte: o fundamento, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolo. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Então, o apóstolo é concentrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Veja que Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos e ele os ensinou, procurou ensiná-los para que eles fossem, após a sua ascensão e a descida do Espírito Santo no Pentecostes, então enviados, eles fossem mensageiros que anunciassem essa base, Jesus Cristo, na qual todos poderiam lançar a todas as suas ansiedades, a todas as suas angústias, todas as suas dificuldades e problemas, para que ali nós pudéssemos nos firmar, nos acomodar, sossegar a nossa alma. E graças a Deus que esses mensageiros, esses apóstolos fizeram essa obra, proclamaram o Evangelho, levaram as boas novas e assim elas chegaram até nós. Então os apóstolos iniciaram essa obra e a igreja hoje tem essa missão de, num conceito mais amplo, completo, ser apóstolo de Cristo enquanto aqui estiver. É claro que não existe só esse ministério, existe o de profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas todos incluídos nesse conceito devemos anunciar as boas novas, que é o Evangelho, a salvação em Jesus Cristo. Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, isso está lá em 1 Coríntios e também em Romanos. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Veja que lá em Atos 6, no capítulo 6 e versos 2 a 4, se nós formos para essa leitura, Atos 2, vamos aqui para Atos 2, Atos 6, irmãos, Atos 6, versos 2 a 4, diz ali a palavra do Senhor. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço, que era o serviço dos diáconos, instituíram os diáconos para atender às necessidades, para que os irmãos, as irmãs não ficassem esquecidos, na distribuição diária do sustento deles. Agora, no verso 4, ele diz: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, aos apóstolos foi confiado esse ministério, um compromisso diante de Deus de instruir a igreja,
Vejo que a igreja é fortalecida, ela é avivada quando o ministério da palavra e da oração entram em ação. Então, a edificação sólida de uma igreja, ela é resultado de duas coisas, de palavra e oração. E se nós formos lá para Efésios também, no capítulo 4, a carta que estamos aqui estudando nesse trimestre, nos versos 11 a 12, então ele diz que concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, pastores e mestres, e tem uma função no verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e desempenho do seu serviço. Olha agora, para edificação do corpo de Cristo, para que esse edifício ele cresça, apareça e ele esteja sustentado na base que é Cristo Jesus, e assim esse edifício vai aparecendo no meio do mundo, vai sendo visto pelo mundo e as pessoas vão querer entender e compreender como ele cresce, que tamanho tem esse edifício espiritual em Cristo Jesus. Então, aos apóstolos foi confiado esse ministério. A igreja tem esse compromisso de apostolado, de pregar a palavra e de orar em todos os sentidos. Então, uma igreja, ela se fortalece, ela é sólida, se edifica quando a sua base for Cristo. Cristo é a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então vamos proclamar, anunciar as boas novas com a pregação da palavra e com oração para que haja unção naqueles que tomam a palavra e a anunciam. Subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Isso nós temos em 2 Timóteo 13,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção e para edificação na justiça. Para edificar esse povo, na justiça, nós precisamos anunciar e pregar a palavra de Deus. Então, o fundamento não é em si os apóstolos anunciavam a palavra de Deus e essa é que fazia a diferença e a mudança naqueles que a ouviam. Então, lá quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta de Timóteo 4:2, ele diz a Timóteo, prega a palavra. Não pregue outra coisa, pregue a palavra. Somente a palavra, porque o Espírito Santo de Deus vai usar a palavra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos, para que a igreja do Senhor se firme, anunciar a verdadeira e genuína palavra do Senhor. Terceiro subtópico, o testemunho dos profetas. A ordem da frase em Efésios 2:20, Efésios 2:20 diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então a ordem da frase em Efésios nesse versículo, onde fala de apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14 e o verso 3, diz a palavra assim, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Por isso que se nós pregarmos a palavra de Deus e o profeta de Deus, ele falar aos homens essa palavra vai edificar, vai exortar e vai consolar. Esse é o sentido, esse é o propósito, esse é o objetivo e a finalidade da verdadeira profecia, que são as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, porque essa profecia vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Claro que existe o dom de profecia que Deus pode utilizar, que está ali em 1 Coríntios, mas são dons que Deus concede à sua igreja
e caso haja necessidade para aviso, para orientação a alguém, aos servos de Deus, então Deus pode usar o dom da profecia e operar isso na igreja, e esse é um dom que Paulo ensinou ali aos coríntios que todos deveriam procurar, mas ainda o principal, no final do capítulo 14, Paulo diz que restavam 3, né? A profecia, o amor e o principal de todos esses dons é o amor. Eu esqueci uma partezinha, então vamos aqui à palavra do Senhor em Coríntios, no capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, quando ele fala ali do amor, vamos encontrar aqui. Aonde que só restam, né? Os 3. O amor é o dom supremo. Perdão, irmãos, é capítulo 13. Né? Capítulo 13 diz agora, ó, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre esses, o maior deles é o amor. Além, então, de nós procurarmos com zelo o dom de profecia, e isso todos podem profetizar, mas entre eles e dentre eles todos, a fé, a esperança e o amor, cujo amor é o principal deles. Muito bem, então, irmãos. Então, a doutrina dos apóstolos, né, deve ser a pregação da palavra do Senhor. Então, assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Em 2 Pedro 1:21, a palavra diz assim, ó, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, esse é o alicerce. Falar através da orientação do Espírito Santo a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, que não foi dada por vontade humana, foi dada por Deus e precisa ser anunciada conforme a vontade de Deus. Vamos então, irmãos, para o nosso terceiro e último tópico, que fala sobre a edificação para a morada de Deus. Edificados para a morada de Deus. Primeiro subtópico, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, que nós temos ali no verso 21 de Efésios, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, todo edifício bem ajustado, como diz no verso 21, ali, ajustado, cresce. O edifício precisa crescer. E Oséias diz em 6:3 do seu livro, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É preciso dentro de nós um desenvolvimento, um crescimento espiritual, uma edificação, um fortalecimento da nossa fé para nós permanecermos fiéis até o fim. Então, para isso, nós precisamos conhecer, seguir conhecendo, estudar as Escrituras, ouvir a pregação da palavra do Senhor. E 2 Pedro 3:18, Pedro encerra suas cartas dizendo, ó, antes, né, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos desenvolver isso. O edifício bem ajustado cresce, mas ele é bem ajustado se ele crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque daí ele vai sendo edificado e fortalecido pelo próprio Senhor, sendo o Senhor Jesus Cristo a base. Então indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Os crentes recebem a palavra, ouvem as boas novas, são transformados, são renovados, regenerados, salvos por Jesus Cristo agora, alegres com isso, mas precisam continuar desenvolvendo
a sua salvação, a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Ou seja, todas as partes que compõem o edifício têm a sua função, são necessárias, têm um propósito de estar ali. Então existe uma harmonia em todo o edifício e ele é sustentado na sua base. Mas todo ele precisa estar em harmonia, em funcionamento, cada um desempenhando a sua função. Então o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Todos os membros pertencentes ao corpo de Cristo precisam estar bem ajustados. E se não estiverem bem ajustados, tem o propósito a igreja de fazer isso, ajustar. Como? Anunciando a pedra angular e fortalecendo, edificando essa construção em Cristo através das Escrituras, através do ensino, para que todos ali possam ser, úteis e desempenhem a sua função como membro, como pedra viva que está sobre essa edificação. Então, nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Vejam que para que esse edifício ele esteja bem ajustado, é preciso que essas pedras vivas obedeçam aquilo que elas estão ali fazendo. Para que elas foram ali colocadas nesse edifício? Então, a obediência é fundamental nesse edifício, nesse corpo, para que ele esteja bem ajustado. Veja que Jesus alcançou mais e mais fortalecimento através do Pai Celestial, na sua obra, no seu ministério, que ele veio aqui fazer por nós. O favor do Pai estava sobre ele. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, diz Filipenses 2:8. Então, Jesus Cristo se tornou a pedra de esquina basilar para nós, porque ele obedeceu até o fim, foi fiel até o fim e venceu por nós. Senão ele teria perecido e nós não venceríamos também. Então, nós como filhos de Deus, nós precisamos obedecer à voz de Deus. E quando nós obedecemos à voz de Deus, fizemos a sua vontade, então as virtudes do fruto do Espírito Santo aparecem na nossa vida. São vistas pelos que nos cercam, são vistas pelo mundo, e as pessoas serão atraídas devido a esses frutos deliciosos, bons, que nós vamos produzir. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. É o verso 21, para a habitação de Deus no Espírito. Segundo subtópico, templo santo do Senhor. Separado do pecado que pertence a Cristo, passa a viver em santidade. Então, separado do pecado, nós, separados do pecado, que pertencemos a Cristo, passamos então a viver em santidade. Veja que em 1 Pedro 1:5 diz a palavra: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, esse subtópico que fala sobre templo santo do Senhor, que somos nós vimos antes que nós somos templo do Espírito Santo, separados do pecado, nós devemos procurar agora, enquanto Jesus não vier, e na oportunidade que nós temos aqui, é para nos santificarmos na presença do Senhor. Então nós precisamos buscar essa santificação. O escritor aos Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
A santificação é santo, separado, separado do mundo, separado do pecado, separado da iniquidade. A cada dia que passa, sermos mais santos. Hoje, sermos mais do que ontem. Amanhã, sermos mais do que hoje. Então, separado do pecado, ser santo, buscar a santificação como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. A santificação abre caminho para nós chegarmos diante do Pai, termos mais comunhão, mais relacionamento com Deus, mais intimidade com Deus. Então, que possamos buscar essa santificação, segundo aquele que é santo, Jesus Cristo, nosso Senhor. E o terceiro subtópico, para finalizar, morada do Altíssimo. Como já vimos, o crente torna-se templo santo do Senhor, é o verso 21. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. O verso 22, que nós então nos tornamos habitação de Deus no Espírito. Em 1 Coríntios 3 e 16, diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós nos tornamos morada do Altíssimo. Esse edifício, essa construção, tanto os judeus quanto os gentios, a igreja do Senhor que formam hoje, ela se torna morada do Altíssimo no Espírito Santo, através da presença do Espírito Santo na nossa vida. Em cada um de nós, que o Espírito Santo possa morar em nós, para que possamos ser fortalecidos, orientados, por Ele, para alcançarmos as mansões celestiais. A nossa herança, como nós vimos nas outras lições, está nos aguardando lá com o Senhor. Permitam que eu leia a conclusão, que diz: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. 1 Coríntios 13:11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o nosso fundamento. Estejamos nós todos alicerçados, firmados sobre essa rocha, que, vindo a chuva, ou vindo o vento, ou qualquer outra intempérie ou tempestade sobre a nossa vida, qualquer que seja a nossa dificuldade, o problema que estamos passando, nós permanecemos firmes, haveremos de permanecer fortalecidos e firmados nessa rocha, que é Jesus Cristo, o nosso fundamento, que jamais vai se abalar, naquela que nós podemos lançar tudo sobre ela, pois ela é firme, é uma rocha eterna. Sobre essa rocha seria edificada a igreja do Senhor, e Jesus Cristo virá buscar essa igreja que permanecer fiel até o fim. Que Jesus te abençoe.